Muito bem, damos boas-vindas a todos os alunos nesse curso de especialização de concretos especiais. E o tópico que nós estamos considerando é o concreto leve, parte 2. Mas é importante, antes que nós entramos propriamente dito no concreto leve, nós queremos lembrar do papel institucional, que é o Celeiro da Construção. O Celeiro da Construção é um centro de estudos voltado para profissionais da construção civil. Estamos falando de engenheiros, arquitetos, tecnólogos, que, nas suas mais diversas atividades, desempenham um papel de gerenciamento dentro da engenharia, da construção, ou até mesmo no seu escritório. Mas o Celeiro da Construção, ele também não se esquece dos profissionais de base. Com isso, nós estamos falando daqueles profissionais que não necessariamente precisam ter uma formação acadêmica ou técnica. Mestre de obras, pedreiros, azulejistas, que também precisam receber um processo de formação profissional para exercer o papel tão importante que é na cadeia produtiva da construção civil. O Celeiro da Construção também tem cursos voltados para esses profissionais. Agora sim, vamos voltar na questão do concreto leve, abrindo um pouco mais a respeito de cada um dos agregados. Uma vez que nós vimos na parte 1 do curso que, quando nós falamos de concreto leve, nós olhamos para os agregados graúdos e agregados miúdos. Inclusive, nesses slides aqui, nessa sequência, nós vamos ver uma exceção. Quando nós falamos de argila expandida, é sem dúvida o agregado mais utilizado para a produção de concreto leve. E esse será a base do nosso estudo ao estudarmos concretos leves e vamos aprofundar à medida que desenvolvermos os slides. Vimos também, e estamos agora pontuando, que é possível produzir concreto leve utilizando pedras pomes. Agora, não se tem esse material em abundância na natureza. E mesmo que houvesse, hoje existe uma consciência ambiental que nos leva a não utilizar essa pedra pome. Até porque também ela tem a sua limitação quanto à resistência e a massa específica que nós teremos produzido com esse concreto. E que dizer do EPS, né, o chamado isopor, que é a marca? Sem dúvida, ela é uma excelente alternativa para que possamos produzir artefatos e até mesmo concretos leves. Ele tem um excelente desempenho na questão termoacústica. Porém, ele oferece baixa resistência mecânica. Então, aqui está o cuidado que nós precisamos pontuar. Se nós pensarmos na norma britânica, que ela tem lá um concreto leve, que pode ter até mesmo uma resistência de 0,7 MPa a 7 MPa, sem nenhum problema. Sem nenhum problema, nós podemos utilizar o EPS. Porém, quando eu pretendo trabalhar com esses dois fatores, né? Ou seja, resistência mecânica e massa específica, o mínimo possível, é possível que o EPS não seja a melhor opção. E há problemas também com o EPS quando nós temos alta temperatura. Então, por exemplo, quando você tem altas temperaturas e você quer fazer esse isolamento, o melhor material não seria o EPS, porque ele pode entrar em combustão, está bem? Então, esse é um detalhe importante a ser dito. E que dizer, por exemplo, da vermiculita? O seu custo é elevado, mas vamos ver que existe um outro material que tem um custo muito mais alto. No entanto, nós percebemos que o uso da vermiculita como agregado miúdo, observem bem, agregado miúdo e não agregado graúdo, ele encontra ainda o seu espaço na produção de concretos leves, principalmente quando eu vou fazer materiais delgados, ou seja, material fino. Mas ele se justifica quando se deseja concretos com excelente capacidade térmica, excelente acabamento, mas também com baixa resistência mecânica. Ele, até certo ponto, segue a mesma linha do EPS, porém, ele pode ser utilizado em altas temperaturas, está bem? Então, esse é um ponto aí que precisa ser diferenciado. E que dizer da perlita? Ele possui as mesmas, dito de forma macro, as mesmas propriedades da vermiculita. Não é um material tão fácil de ser encontrado no Brasil, mas ele é escasso, inclusive, em alguns países. Outro detalhe, visto que ele é um material escasso, que eu não tenho ele com tanta facilidade,
o seu custo ele é maior do que a vermiculita. Então, a título de exemplo, a vermiculita como a perlita são muitas vezes comercializadas em volume, né? Até porque elas são leves, então é comercializada em volume. 1 litro de vermiculita é em torno de 60 centavos, está bem? E 1 litro de perlita é em torno de 1,20 ou até 1,80. Vocês podem pesquisar e verificarão, ok? A perlita, nós vamos daqui a pouco ver o formato dela, assim como a vermiculita, e vamos discutir um pouquinho. Que dizer da ardósia, né? A ardósia, ela tem uma maior resistência até mesmo que o agregado leve, o agregado de argila expandida, sem dúvida nenhuma, ok? Então, se nós iremos produzir um concreto, até queremos que ele seja leve, mas, no entanto, não se exige que ele seja tão leve assim, a ardósia seria, então, uma excelente opção. Mas tem um problema. No Brasil, então nós estamos falando desse curso para todo o Brasil, as maiores jazidas que está sendo explorada de ardósia fica no estado de Minas Gerais, ali num cinturão de 5 cidades, entre elas Papagaios, está bem? E o que acontece? O frete, envolve também não somente o volume, mas também a massa, não compensaria. Então, o uso de concreto leve, utilizando a ardósia, ela tem um raio de atuação que não sai do estado de Minas Gerais. Há um outro detalhe importante. A ardósia, ela tem valor agregado. Ela tem valor agregado. Como assim? Se produz, né, com ardósia, telhas de pedra, como também se produz piso de pedra. Então, muitas vezes, por ela ser um folhelho, não é? Ela ser um folhelho, ela é utilizada para esse segmento que tem um valor agregado, não como brita, né, para ser utilizada, está bem? Então, esse é um detalhe importante que deve ser destacado. E até mesmo a brita que se tem das jazidas, que acaba inevitavelmente sendo produzida, pequenos produtos com ardósia são executados e produzidos que ganham, então, maior valor. Ainda mais, novamente, com a ideia de sustentabilidade. E que dizer, por exemplo, da questão da aeração? E aqui nós queremos chamar a atenção, né? Nós sabemos que nós temos a argamassa, né? A argamassa de cimento, e quando eu coloco o agregado graúdo, argamassa, cimento e areia, né, e água, quando eu coloco a pedra, a brita, eu transformo isso em concreto. Quando nós falamos aeração na argamassa, é com a ideia mesmo de produzir concreto. O que acontece? Nós temos hoje no mercado mundial os chamados aditivos, que desde a década, embora nós encontramos também os aditivos lá no passado, mas na década de 60 já era bem utilizado, já se começou a utilizar. Então, são aditivos com capacidade de expandir a argamassa, né? A pasta ali que está sendo utilizada no concreto, a tal ponto que alguns chamam de defloculante, outros de expansores. E, além de promover uma maior plasticidade, né, uma facilidade, uma coesão desse concreto, ela também aumenta o volume desse concreto. Normalmente, isso fica entre 5% a 10%, a depender do traço do fabricante, está bem? A argamassa facilmente, quando eu falo agora argamassa, por exemplo, de encunhamento, tranquilamente chega a 10%, e o concreto vai ficar entre 5% e 10%, a depender do traço do fabricante que está sendo utilizado, do material que está sendo utilizado. Como exemplo, aí nós temos a Quartzolite, a Sika, a BASF, que são algumas das empresas que produzem esses aditivos, está bem? E aqui nós temos uma imagem, que é importante nós termos uma visão. Aqui nós temos a vermiculita. Observe que ela é como, quem olha num primeiro momento, né, e chega bem, visualiza ela bem próximo, é como se fosse madeira, é muito parecido com madeira a olho nu, é extremamente leve. Há um outro detalhe, né? A vermiculita, como valor agregado, é muito utilizada também como cama para gato, né? Banheiro para gatinho utiliza muito, é vendido muito nas casas de pet, né? Está bem? Já esta segunda, nós temos a perlita. Note que a perlita é mais branca
E ela, diferente da vermiculita, que tem um formato sanfonado, né? Como se fosse folheiros, a perlita ela é mais puxada, a título de exemplo, como se fosse uma pipoca estourada. Essa é a ideia, né? Com a pipoca estourada aí nos dá uma ideia melhor. E que dizer, por exemplo, desse terceiro material? Aqui nós estamos falando da escória de alto forno. Então, perceba que a escória de alto forno, que ele é um subproduto das aciarias, da produção, né? Da cocção de aço, nós temos ali a escória de alto forno. E nesta imagem que está ampliada, nós temos o agregado graúdo, mas note que nós temos os poros ali, né? Nós temos pequenos poros ali, muito fácil de ser observado. E esses poros, existem os poros externos e os poros internos dentro desse agregado, está bem? Os dois primeiros, vermiculita e perlita, atuam como agregado miúdo. O terceiro, a escória de alto forno, normalmente como agregado graúdo, né? E, por último, nós temos ali as pérolas de EPS, também chamado pérolas de isopor, ok? Um detalhe importante com respeito às pérolas de isopor, não que isso seja um impeditivo do seu uso, não é? Mas que, normalmente, na sua formulação de traço, é preciso levar em conta que, se nós tivermos um alto fator de água, né? Essas pérolas, elas tendem a boiar, visto que eles são extremamente leves, né? E aí elas boiam. E aí você pode ter, na hora da concretagem, daquele artefato, onde você vai estar utilizando, uma concentração muito grande de pérolas de IPS em determinados pontos. Então, é preciso levar em conta aí também esse aspecto na dosagem, ok? Falando ainda a respeito dos concretos leves, até certo ponto, notem bem, até certo ponto, é possível relacionar a massa específica versus a resistência do concreto, ou seja, com o tipo de agregado que se utiliza. Existem estudos que mostram claramente isso, ou seja, é claro que quanto maior a resistência do agregado, notem bem, quanto maior a resistência do agregado, possivelmente maior será a resistência do meu concreto, para uma mesma situação sendo comparada. Por que nós dizemos isso possivelmente? Porque, segundo muitos autores, e eu me lembro agora do autor Meta, existe ali o que nós chamamos de zona de transição. A zona de transição é onde estamos falando do agregado e da pasta de cimento. Então, muitas vezes, aquilo ali é um centro, é um ponto de fragilização do meu concreto, que é o material composto. Então, até certo ponto, nós podemos fazer esta relação. E, de fato, isso acontece nos agregados, nos concretos e agregados leves. Esta ideia é muito mais consolidada quando nós observamos o método de dosagem americano. Permita-me chamar assim, método de dosagem americano ou o método de dosagem inglês, ok? Porque como é que eles fazem? Eles priorizam o preenchimento dos vazios. Então, imagine que eu tenho lá um volume de 1 metro cúbico, 1 por 1 por 1, está bem? Então, eu coloco o meu agregado graúdo, ok? E, normalmente, esse agregado graúdo ele vai ocupar na ordem de 80% daquele volume. E, depois disso, que é o volume aparente, né, a massa aparente, ou volume aparente, como queira, e depois disso é adicionado a pasta de cimento, ou a argamassa, melhor dizendo, né? A argamassa de cimento. E essa argamassa ela vai ocupar entre 20% e 30%, né, de todo aquele volume. Então, com isso muito bem estabelecido, ou seja, eu já sei que normalmente o agregado graúdo, que tenha ali uma massa representativa, né? Ele ocupa normalmente de 80%, e aí se nós fizermos um cálculo rápido até 70%, e a argamassa entre 20% e 30%, eu consigo então ter aquele conceito da questão da resistência dos agregados. Isso fica muito mais claro, ok? Essa tabela, inclusive, ela está no livro do professor Neville, ali no seu capítulo 18, ela mostra exatamente isso para nós, né? Ou seja, conforme eu vou utilizando materiais que possuem maior massa específica, né, maior será a resistência desse concreto, é gradual. E aí nós temos 3 divisões: o concreto isolante, o concreto de resistência média e o concreto estrutural.
Lembrando que esse conceito aqui é para a norma britânica e o concreto estrutural é a partir de 17 MPa. Então, notem que a vermiculita e a perlita, elas têm a sua disposição ou sua utilização precípua não para fazer um concreto estrutural. Nós teríamos muita dificuldade em produzir, talvez nem conseguiríamos. E se conseguíssemos, é porque nós estaríamos utilizando uma grande concentração de cimento, o que nos traria outros problemas de patologia. Então, veja que a vermiculita e a perlita, elas irão produzir concretos com massa específica na ordem de 300 a 800 quilos por metro cúbico. A perlita um pouquinho mais, até podendo ser utilizado concreto de resistência média. Né? Agora, note que quando eu desejo agora produzir um concreto com resistência média, então, aí no conceito britânico, nós temos as 3 divisões já demonstrado na aula 1, na parte 1, perceba que aí eu tenho ali a pedra pómez, que nós no Brasil não vamos utilizar, e a escória, podendo ser a escória de alto forno. Agora, como o nosso foco aqui é mostrar para vocês o concreto estrutural, que é o maior desafio, porque uma vez que eu consigo produzir concreto estrutural, todos os outros, o concreto isolante e o concreto de resistência média, principalmente o concreto de resistência média, ele fica muito mais fácil, né? Porque, na verdade, eu estou diminuindo a resistência em detrimento da massa específica. Então, eu vou precisar aí correlacionar esses valores, está bem? Aí nós temos, sim, a argila expandida, que é a que nós vamos utilizar no nosso curso, a ardósia, como nós acabamos de comentar, e outros materiais que poderiam fazer parte aqui desse rol. Por exemplo, o xisto, está bem? Então, essa é uma ideia aí para que possamos ter uma visão macro da importância da escolha do que tipo de agregado eu vou estar utilizando. Né? E, ao mesmo tempo, onde eu desejo aplicar. Agora, nós vamos falar um pouquinho do concreto leve no Brasil. Falamos na parte 1, né, fizemos assim um score do desenvolvimento, da aplicação do concreto leve, mas nós não falamos nada sobre o Brasil. O concreto leve, utilizando agregado de argila expandida, ele começou a ser produzido no Brasil pela uma empresa chamada Sinasa, que era uma empresa do grupo Rabelo, empresa de pré-fabricados em São Paulo. E essa empresa ela tinha um plano ambicioso, porém, um plano execuível, que era a produção de casas e estruturas pré-moldadas. E não só ela tinha esse plano, como de fato aconteceu. Ela começou a produzir casas pré-moldadas de concreto, utilizando esse agregado de argila expandida. A realidade de muitos países já acontecia dessa forma. Mas tinha um problema no Brasil, né? Havia uma dificuldade, lá na década de 65, de ter esse agregado de argila expandida no país. Não se tinha nenhuma empresa. Isso vinha importado, né? A empresa Sinasa ficava em São Bernardo, na Grande São Paulo, ali no chamado ABCD, e aí, em 68, eles fundam uma outra empresa, um braço da empresa, chamada Sinazita, só que agora na cidade de Jundiaí, que fica ali no interior de São Paulo. Então, essa empresa passou, então, a produzir o agregado de argila expandida. E ela fornecia diretamente para a Sinasa, era uma empresa para outra empresa. E aí, é claro que o agregado de argila expandida foi ganhando gosto, né, no mercado brasileiro, não só no segmento da construção civil, mas também no segmento de paisagismo. Hoje nós conseguimos facilmente, não importa em que parte do país você esteja, você já deve ter visto aquelas bolinhas leves, que as pessoas chamam aí, bolinhas leves de argila. É produzido pela única empresa no país, né, que é hoje a Cinespam. E também ela foi usada para a estonagem do jeans, né? Então, na década aí de 80 se usava muito jeans e aí era utilizado. Uma visão ampla aí da empresa, observa a Sinazita, né? Lá na década de 60 para a década de 70, no seu processo produtivo. E o que nos chama a atenção nessa foto, a foto 5, é o forno. Né? Esse forno nos lembra o forno utilizado, né, para a produção de clinker. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Ok? E essa foto, que inclusive está no livro do professor Rossignolo, que é o único livro que nós temos no país que trata de concreto leve, né? Nós temos aqui, né, as placas, que é muito parecido com um sistema americano chamado tip-tap, né? Ou seja,
você, na verdade, moldava essas paredes, não eram pilares, não eram vigas, e depois elas eram transportadas facilmente para o canteiro de obras, né? A sétima foto nos mostra hoje a empresa Cinespan, que está, como eu já dito, em Várzea Paulista, e aqueles que talvez tenham um conhecimento um pouquinho mais apurado do processo produtivo de olarias, processo de fabricação de tijolos, há uma similaridade muito grande, né? A disposição, né? A topografia, como é que é feito tudo isso aí, está bem? E nós vamos aproveitar esse conceito da produção de tijolos, a indústria cerâmica, mais à frente, para que a gente possa aí explorar esse conceito e gravar na mente, né? Como é a produção do agregado de argila expandida. Mas é preciso lembrar também das obras executadas em nosso país. Tivemos muitas obras. Inclusive, não é citado aqui, mas verbalmente eu quero lembrar, que duas obras. A Transamazônica utilizou agregado de argila expandida, porque nós tínhamos uma dificuldade lá de encontrar brita, esse é um primeiro fator que não está aqui, e o Palácio do Jaburu. O Palácio do Jaburu, que é o palácio do vice-presidente da República do Brasil, também foi utilizado agregado de argila expandida. Mas, ou melhor dizendo, concreto leve. Mas nós não ficamos somente nisso, né? No senso comum para o povo, né, nós tivemos, por exemplo, em Brasília, a construção de 120 edifícios de 3 pavimentos. 120 edifícios de 3 pavimentos. Imagine quantos apartamentos não foram produzidos utilizando concreto leve. Há um ícone aí, que vez por outra aparece na TV, que é o quartel-general chamado Forte Apache, que fica em Brasília. Então, é o centro nervoso do Exército Brasileiro, né, podemos dizer assim, o político, e ele foi construído de concreto leve. Então, a palavra leve não deve ser confundida com fragilidade. Esse é um cuidado que nós precisamos ter. Quer dizer, por exemplo, na área industrial, né? Então, a fábrica da Rod, ali do lado de São Bernardo, também foi construída utilizando concreto leve. Escolas, que nós temos ali, né, as crianças, um bem maior, né, mostrando aí a sua segurança, sem nenhum problema. E houve uma situação importante, um ícone, o elevado Paulo de Frotim, no Rio de Janeiro. Por que ele é importante? Daqui a pouco nós vamos falar, mas a primeira imagem que eu quero mostrar, né, um imponente Forte Apache em Brasília, né? Então, essas pilastras que vocês estão visualizando aqui, todas elas são de concreto leve, ok? Todas elas são de concreto leve, produzido de concreto leve, projetado por Oscar Niemeyer, inclusive, ok? A outra imagem nos faz lembrar aqui o elevado Paulo de Frotim. Então, quando ele estava no seu processo de construção, na década de 70, houve uma tragédia, matando cerca de 29 pessoas, né? E aí, depois ele foi passando por revitalização, por manutenção, né? Uma avaliação, e utilizou-se, né, nas suas bancadas aqui, utilizou-se, então, o concreto leve, ou seja, para atenuar a sua carga, né? Era um dos elevados utilizando o concreto protendido, né? Isso é fácil verificar, olha, ok? A imagem aqui mostra isso para nós, tá? Além do balancinho ali que está. Né? Foi uma das partes que caiu aí, cerca de 50 metros, mas está hoje lá como testemunha da sua durabilidade, né? Depois da intervenção também do concreto leve. Agora, como é que se produz o agregado de argila expandida? Visto que ele é o material-chave para a produção de concreto leve, seja ele concreto leve estrutural ou não. O processo produtivo dos agregados de argila expandida, ele é muito parecido com a linha de produção de tijolos cerâmicos. Então, do mesmo modo como nós temos, por exemplo, na indústria de produção de tijolos e até certo ponto de telhas, a fase, por exemplo, da homogeneização, onde há a mistura de diferentes argilas, uma vez que a minha jazida, a partir do momento que eu vou retirando, né, eu vou tendo materiais diferentes. Então, isso é levado bem próximo da fábrica, é colocado a céu aberto, né, para que possa ali descansar. Na sequência, nós temos os desintegradores, que são lâminas giratórias
que eles vão romper os torrões. Então, normalmente eu tenho um torrão de 30 centímetros, 20 centímetros, e a ideia é deixar isso em torno ali de 4 a 5 centímetros. São os desintegradores, que são utilizados, inclusive, rosca sem fim, né? E aí, na sequência, nós temos os misturadores, né? Que eles são levados por esteiras onde será umidificado. Essa fase é muito importante. Essa fase ela é muito importante, porque ali nós vamos, possivelmente, em alguns casos, poder colocar alguns aditivos. Isso é possível colocar, em alguns países isso é feito, né? Mas também o processo de umidificação é importantíssimo, né? Porque isso vai determinar todo o desempenho desse agregado de argila expandida. Na sequência, nós teremos a laminação, que é como se fossem pequenas placas na ordem de 3 a 6 milímetros, né? Normalmente, são pedaços de 5 a 7 centímetros, né? Como se fossem pastas, né? Que é feita ali no processo de laminação. Até aqui, nesses 4 itens, é praticamente a mesma coisa que nós temos tanto para a produção de tijolos como para a produção de telhas. Não mudou nada. Agora, assim como na produção de tijolos nós temos a extrusão, o que nós vamos ter aqui na produção do agregado de argila expandida, a pelotização. Né? Como dito aí, assemelha-se à extrusão. Então, para que você tenha uma ideia melhor, nós temos ali o chamado grânulos, né? Então, se nós pensarmos no macarrão, fazer macarrão em casa, né? Nós temos aquela massa que nós passamos naqueles 2 rolos, né? Que seria o processo de laminação. E logo depois vem uma máquina que corta aquilo, seria a pelodização. Ou fazer o nhoque, aqueles que são descendentes de italiano em nosso país, é muito comum comer o nhoque, né? Então, você aperta a massa, ela vai vazando e a pessoa vai cortando ali, né? Em pequenos tamanhos, com determinado diâmetro que você deseja. É exatamente a mesma coisa. E que dizer do processo de queima? Aqui nós temos uma diferenciação. Nós sabemos que os tijolos cerâmicos, eles são queimados de 900, talvez 950, a no máximo 1.100 graus, que são os tijolos ou blocos estruturais. É claro que isso vai depender aí de todo o processo produtivo de cada empresa, está bem? Inclusive da química dessa argila. Mas, no caso do agregado de argila expandida, a temperatura máxima que normalmente se alcança é 1.350 graus. Essa é a temperatura máxima. A temperatura média é em torno de 1.250 graus. Esse fator é muito importante porque, a partir do momento que eu tenho uma maior queima, eu tenho maior consumo de energia. E o maior consumo de energia vai limitar né, o suposto lucro que eu poderia ter. Isso é um dos motivos, além da questão do impacto ambiental. E o segredo está aí no rápido resfriamento. Por que o rápido resfriamento? Vocês se lembram que a cinza de alto, a escória de alto forno, ela tinha os poros abertos. Nós conseguíamos com a foto verificar. Se você observar o agregado de argila expandida, os poros são internos. A nodulação, quando se faz a nodulação, que é no forno, né, os poros ficam internos. E o que ajuda essa sinterização, né, criar aquele craqueamento, aquela casca, é exatamente esse rápido resfriamento. É preciso ser dito isso aqui. Está bem? Bom, falando um pouquinho mais e fazendo uma analogia, nós queremos mostrar para vocês o segmento de uma indústria, né? De uma indústria, uma olaria, de uma indústria cerâmica. Então, nós temos ali onde está o processo que foi retirado, a jazida, depois nós temos o processo ali que alguns chamam de apodrecimento mesmo, a massa precisa descansar, até porque eu tenho ali sais solúveis, né? Nós não queremos, apesar da temperatura ser alta, né? O agregado ele é inerte no uso do concreto, então você não vai ter problema de eflorescência, eu vou repetir isso, você não vai ter problema de eflorescência, então esse processo ajuda também, está ok? Tanto no tijolo como também na produção do agregado de argila expandido. E aí nós temos os processos, olha, de homogeneização e o amassador, e aí nós chegamos no que seria a produção do tijolo, né? Nós temos a extrusora, que nós temos aqui, não é? A extrusora, e aí nós temos a câmara de vácuo ali, que é tirado para fazer o tijolo, No caso para a produção de telha, nós temos a rota
abaixo, né? Que é a prensa, está bem? Bom, para produzir o agregado de argila expandida, nós temos exatamente a mesma linha de produção do tijolo. O que vai mudar aqui é essa boquilha que nós temos aqui na extrusora, né? Então, ao passo que para fazer tijolo é muito mais refinado, no caso aqui, no agregado de argila expandido, não é. Há um outro detalhe que a gente quer chamar a atenção do forno rotativo, né? Diferente do forno que é utilizado para telhas e também para o tijolo, o forno que nós vamos utilizar para o agregado de argila expandida é um forno muito parecido com a produção do concreto, ou melhor dizendo, do clinker, me perdoe, né? Que é aquele forno rotativo para a produção do clinker, levemente inclinado, né? Para que a gente possa aí ter uma queima homogênea. E que dizer do descanso? É necessário descansar o agregado de argila expandida? A resposta é sim, porque como eu tenho que controlar a umidificação, se eu coloco este material direto no forno, eu tenho um problema porque ele vai trincar, ele vai estourar, assim como a pipoca estoura, ok? Porque rapidamente aquela água vai sair, né? E aí, no processo de evaporação, ela vai trincar, e por isso que precisa ser evitado. E mais um motivo ainda do segundo fator, nós vamos ver agora, né, na sequência, que é o porquê também esse forno ele vai constantemente girando, tá ok? Porque isso também vai deixando o agregado não só com formato arredondado, né, mas também essas possíveis aberturas elas são sinterizadas, tá ok? No processo de queima. E, como já dito, a temperatura média é na ordem de 1.250 graus. Existe, como já dito a todos, apenas uma empresa no país. Apenas uma empresa no país. E, ao produzir os agregados, nós precisamos conhecer o que ela oferece no mercado, né? No nosso lado esquerdo aqui, nós estamos vendo um código que é o 3222-2215. O que isso significa? Bem, isso significa que a indústria Cinespam ela garante que o material que ela está entregando a você, os seus agregados, eles têm diâmetro de 22 milímetros a 32 milímetros. Então, nós precisamos transformar isso para o nosso conceito lá de concreto, né, de brita, a brita 0, a brita 1, a brita 2, né, assim, brita 3, dentro dessas dimensões aqui que ele está nos fornecendo. No caso da imagem de baixo, aqui, olha, nós temos, então, de 1,5 cm a 2,2 centímetros. Mas existem outros tamanhos, outros diâmetros que ela nos entrega, tá ok? É muito utilizado hoje esses dois agregados aqui. O 1506, então, nós estamos falando ali, né, da brita 1, podemos dizer, brita 0 e brita 1, né, que é o 1506, e o 0500, tá ok? Ou seja, vai de 0 pó, né, a meio centímetro, né? Concreto enchimento até 5 centímetros é o que eles sugerem aqui ao usar esses materiais para isolamento. Mas essa foto ela nos ajuda a visualizar esses agregados e a sua granulometria, que nós vamos aplicar para o concreto. Está bem? Agora, vamos falar um pouquinho da aplicação do concreto leve, a aplicação do concreto leve utilizando o agregado de argila expandida. Nós vamos apenas pontuar, porque é claro, né, você diante da situação e como profissional técnico, né, você já sabe que o material e a situação que você está vivendo para aplicar. Mas é importante aqui nós lembrarmos que o concreto leve, ou mesmo agregado, que nós vamos utilizar como pano de fundo, não deve ser visto como um material para pequenos pontos, né, para pequenos segmentos. Não, obras de grande vulto também é aplicada. Essa ponte, por exemplo, na Noruega, ela tem um vão de 184 metros. Né? E qual é a vantagem do concreto leve nessa situação? Ora, existe o que nós chamamos de peso morto. O que é o peso morto? Nós temos que, quando fazemos o cálculo estrutural, nós temos o peso próprio e a sobrecarga. O peso próprio do concreto nós já conhecemos muito bem, né? Em torno de 2.500 quilos por metro cúbico. Quando eu vou verificar as minhas fundações, eu percebo que as minhas fundações elas são projetadas mais para aguentar o peso próprio, do que efetivamente toda a sobrecarga que vai passar sobre essa ponte. É isso que nós chamamos de peso morto, ou seja, o peso próprio da própria estrutura. Né? E aí,
como é que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir esse peso próprio, utilizando o concreto leve. Quando eu utilizo o concreto leve, e aí eu posso utilizar conjugado outras técnicas, como, por exemplo, o concreto protendido, eu posso ter duas vantagens aí. A primeira delas, se eu estou utilizando o concreto leve, então eu diminuo o carregamento, a carga aqui nos meus pilares, né? Então, há uma economia aqui de todo um processo produtivo que precisa ser visto projeto a projeto, mas a economia existirá. O segundo momento é, se eu tenho aqui, né, uma estrutura mais leve, eu consigo aumentar esse vão. Eu consigo aumentar esse vão se eu estivesse, por exemplo, comparando com o chamado concreto normal. Aí está a vantagem muito clara do porquê utilizar o concreto leve, está bem? E aí nós retomamos lá aquele questão histórico, lá, né? Quando houve a ampliação na parte 1, citada para vocês, de 14 para 8 pavimentos. E que dizer, por exemplo, da aplicação do concreto leve em outros campos? Por exemplo, o preenchimento de vazios e desníveis. Isso é muito utilizado. Isso é muito utilizado, né? Então, muitas vezes eu tenho uma construção, e essa construção, houve um desnível ali entre pisos, e eu preciso igualar sem criar uma sobrecarga na laje, que já foi dimensionada para um determinado carregamento. Então, eu utilizo, por exemplo, o agregado de argila expandida. Nós também temos hoje a produção de churrasqueira, praticamente no Brasil todo, é utilizado o agregado de argila expandida para a produção de churrasqueiras e fornos de pizzaria ou dos mais diversos aí. Para a produção de tijolos, nós não temos aqui no Brasil, né, mas é muito utilizado na Europa. Artefatos de concreto, então nós temos placas, bigotas, né, e por aí vai. Lajes de edifícios, então aqui nós temos a mão de um arquiteto, né, muitas vezes porque ele quer vencer grandes vãos, então o projeto sai totalmente concebido, né? E aí nós temos pilares e vigas, e aqui nós podemos lembrar justamente da empresa Sinasa, Sinazita, né? Ou seja, eles já faziam isso na década de 60 e hoje também acontece. O que ocorre hoje é que as concreteiras já têm, principalmente ali em São Paulo, Rio de Janeiro, não é? Esse material como agregado, como solução para que possamos alcançar grandes vãos. A imagem do lado agora que nós vamos colocar, nós vemos aqui um exemplo de preenchimento de vazios, então ele não há nenhum problema, perceba que praticamente ele colocou só o concreto efetivamente na última camada, mas né, claro que a gente recomenda que isso aqui tenha maior teor de argamassa, é fato isso, né? Maior teor de argamassa, para que eu tenha a melhor estabilização desse piso aqui, está bem? Isso é um fato, né? E o segundo, uma imagem muito interessante, né? Que é uma churrasqueira de concreto leve. Então, essas churrasqueiras normalmente têm esse material. É mais leve de transportar, de montar, então isso facilita. Nós vimos no nosso curso, nessa parte 2, um comentário que a Sinasa e a Sinazita, elas sabiam da necessidade do déficit habitacional e precisavam, então, construir casas. Em Santa Catarina, já existem muitas empresas que porque é uma área litorânea, não é assim? Então, existem casas pré-moldadas. Então, essa casa é uma casa pré-moldada. E aqui eu retomo esse tópico, embora nós vamos ver no nosso curso sobre concreto pré-moldado, né, o pré-fabricado, vamos tratar também desses dois conceitos, o que é pré-moldado, o que é pré-fabricado, mas aqui está um exemplo que poderia muito bem ser utilizado o agregado de argila expandida, por dois motivos, que foi aquele mesmo motivo que ainda é usado na Europa. E depois, na aula 3, na parte 3, vamos ver exatamente essa propriedade do concreto leve, né? A isolação termoacústica é fato, e a própria leveza desse concreto das peças, tá bem? Muito bem, queremos agradecer a todos vocês e aguardo na próxima aula, a respeito de concretos leves, parte 3. Muito obrigado e até mais.